tem aquele conjunto de 2.000 metros quadrados abandonado a 10 metros do Belvedere Trianon, a 10 metros do MASP. Mas como que a gente conseguiu fazer isso? Essa que é a grande pergunta. Como que aquele espaço ficou invisível? Essa que é a pergunta que é... E quando você tenta responder essa pergunta, fala mais uma vez sobre o paulistano. Que é essa nossa capacidade de deixar invisível aquilo que nos incomoda. Ou a alteridade, o outro. Porque o lugar era ocupado por dependentes químicos, ele meio que ficou radioativo e ele foi apagado do olhar das pessoas. Exatamente porque era uma boca de creca, exatamente porque era um lugar que era ocupado por dependentes químicos. Então as pessoas passavam na frente do mirante e o medo delas era tamanho com relação ao dependente químico que elas não olhavam para o mirante. Ou elas viam, mas elas não viam o espaço, elas viam os dependentes químicos. E o medo que isso provocava nelas. Só assim você explica que uma população conseguiu apagar um cartão postal estando a 10 metros do maior cartão postal da cidade. Cara, é absurdo. Na medida que eu fui me interessando pelo espaço, que eu fui tentando descobrir o que era aquilo para mim era uma incógnita, porque ele estava tão degradado que você tinha perdido a noção do todo já. Ele era um conjunto arquitetônico que era composto pelas fontes, pelo salão e pelo mirante que tinha sido decapitado. E na medida que eu fui pesquisando, eu comecei a perceber que o lugar era muito mais importante do que o salãozinho. Que ele literalmente funcionava como uma espécie de um globo de neve sobre São Paulo. Como se ele estivesse num gift shop, sabe? Se eu tivesse que escolher um globo de neve, uma imagem para um globo de neve para São Paulo, eu escolhi o Mirante. Porque ele consegue contar da fundação dos Barões de Café do século XIX e começo do XX, passando pelo modernismo, pela Revolução Constitucionalista nos anos 30, pela fundação da São Paulo Moderna nos anos 40, ligando centro ao bairro, Largo da Batata ao centro, via túnel da 9 de Julho, pela decadência e ascensão da popularidade paulista nos anos 50, primeiro salão de arte moderna no MASP, o Belvedere Trianon é demolido e aí se constrói a primeira Bienal, desculpe-me. Depois o MASP, o malufismo, os movimentos de libertação sexual dos anos 80, principalmente entre os homossexuais, a ascensão de dependência química de cocaína e posteriormente crack nos anos 90 e anos 2000. Então eu consigo contar a narrativa inteira de São Paulo via o Mirante.